Oi, oi, gente, tudo bem por aí? Como é que estão as energias aí do outro lado? Sejam muito bem-vindos ao canal da Céu de Dentro aqui no YouTube. Eu sou a Mariana e hoje a gente está aqui para fazer uma leitura muito especial para o signo de Sagitário. Vamos entender aqui o que a espiritualidade tem a passar para vocês, ok? Lembrando que isso é uma leitura coletiva e atemporal, então pode ser que nem todas as mensagens que aparecerem aqui sejam para ti. Se isso acontecer, desapega, deixa fluir, solta para o universo, ok? Por ser uma leitura atemporal, essa mensagem com certeza vai chegar até ti no momento que ela precisa, no momento que existir alguma coisa que precisa ser acessada por ti. Então, se tu chegou aqui nesse momento, fica até o final, porque eu tenho certeza que existe algo que precisa se manifestar para ti através dessa leitura de hoje, tá bem? Então, vamos entender aqui qual é a energia para Sagitário. Enquanto eu embaralho as cartas, quero aproveitar para te convidar para se inscrever aqui no nosso canal. Assim tu recebe as notificações dos vídeos novos. Também deixar o teu like, o teu comentário aqui embaixo se essa mensagem fizer sentido com o teu momento. E também quero te convidar para nos seguir lá no Instagram. A gente tem conteúdos um pouco diferentes, lá eu posto avisos, enfim. Então vai ser um prazer te ter por lá também, ok? Vamos entender aqui qual é a energia geral que Sagitário traz pra gente. Vamos entender qual é a situação que vocês estão passando e de que forma vocês melhor podem lidar com ela. 7 de ouros. Então aqui Sagitário tá num momento que pode ser que vocês estejam sentindo certa estagnação na vida, principalmente no campo material, né? O 7 de ouros, ele fala de um momento em que já se fez muita coisa, mas pouco está se colhendo nesse momento. É aquele momento entre tu plantar a tua florzinha, né? A tua plantinha ali, e ela ainda não começou a brotar, mas ela tá demonstrando que vai ir, mas ainda ela não é grande o suficiente, né? Então é aquele momento, é aquela transição entre tu já fez muito por aquilo, tu já botou muito da tua energia naquele projeto, naquele relacionamento, naquele trabalho, e agora tu tá esperando para poder colher. É essa pausa que a vida tem muito disso, né? Essa pausa entre um acontecimento e outro. E isso gera muitas vezes na gente uma certa angústia, um certo sentimento de eu não fiz o suficiente, será que eu deveria ter feito mais? Será que não valeu a pena ter dedicado a minha energia para isso? Então eu vejo aqui que Sagitário está vivendo esse processo de espera, né? A colheita não chegou ainda, mas tu já fez tudo o que tu podia ter feito. Ao mesmo tempo tu tá ali te questionando se valeu a pena, se tu deve trocar nesse momento o teu foco, né? Se tu deve ir para algum outro lugar, alguma outra atividade. Então vocês estão vivendo muito nesse momento dessa espera mesmo, né? Desse break, como a gente diz, ok? Qual é a situação atual de Sagitário? Do que a gente está falando? 5 de espadas. Mais uma, por favor. Ok, a torre. 5 de espadas com a torre. Existiu alguma situação na vida de vocês que houve um rompimento, né? Houve de certa forma, uma disputa de algo. E essa disputa, ela pode ter beneficiado alguém. E possivelmente, pelo que eu sinto aqui, não foi vocês que ela beneficiou. E houve aí um rompimento, houve uma certa quebra de ilusões, existia vocês enxergavam uma pessoa, uma situação, enfim, de uma forma, e essa situação que aconteceu fez vocês mudarem essa percepção, né? Foi uma quebra de paradigmas, talvez, uma ruptura de como vocês enxergavam aquilo, sabe? Vocês tinham
a ilusão de algo, vocês tinham, né, na cabeça de vocês uma mentalização do que era aquilo. A gente pode estar falando aqui de uma situação ou de uma pessoa, né? E houve essa decepção em relação a isso e essa ruptura aconteceu. A partir disso, sinto que vocês então investiram muito tempo de vocês em alguma atividade. Pode ter relação com essa situação aí, acredito que, pela lógica, acredito que seja isso. Deixa eu tirar mais uma carta, só para entender aqui. Essa energia que vocês estão, essa situação que vocês plantaram muito, tem a ver com isso que aconteceu? A sacerdotisa. Mais uma. E o 10 de ouros, acredito que sim, vocês investiram muito tempo, muita capacidade mental de vocês nessa situação e ela decepcionou vocês. Aqui eu sinto que pode ter relação aí com a família ou com alguma questão, alguma relação de trabalho em si, tá? Mas tá muito ligado ao campo financeiro, com certeza. É alguma situação que no campo financeiro de vocês afetou, foi uma ruptura de, possivelmente de uma confiança que existia, né, e que agora não existe mais. Então, vocês estão nessa situação aí de se questionar o quanto vale a pena continuar esperando, né, ou o quanto vale a pena vocês saírem e, né, tornarem o foco uma outra coisa. Qual o desafio de Sagitário nesse momento? A Lua. Vocês sofreram essa desilusão e agora vocês estão com muito medo de serem enganados de novo, né? De passarem por essa situação de novo, de não enxergarem as coisas com clareza novamente. Então aqui vocês vão precisar lidar com essa insegurança, pelo menos por um tempo, tá? Ela vai andar aí com vocês, porque realmente a situação, pelo que eu tô entendendo aqui, foi bastante séria, tá? Foi uma decepção bastante expressiva. O que tá te controlando, sinto perceber nesse momento? O que controla Sagitário sem Sagitário perceber? Rainha de Copas. Os sentimentos de vocês. Aqui eu sinto que toda essa mágoa que vocês estão sentindo, que todo esse sentimento reprimido que tem aí dentro é o próprio veneno que pode causar alguma situação mais desequilibrada daqui pra frente. Não é a situação que aconteceu em si, é como vocês estão lidando com ela. Olha que interessante. Porque se alguém faz alguma coisa contra nós, não se trata de nós, se trata da pessoa. Ela vai colher os frutos daquilo, porque ela está vibrando naquela energia. Se a gente não se abalar por isso, isso não vai nos afetar, entende? Isso não vai invadir o nosso campo, porque nós estamos em equilíbrio. No momento que a gente abre a nossa energia e se coloca numa posição de vítima perante essa situação, a gente permite vibrar na mesma frequência daquilo. E isso é um problema. E aqui eu vejo que isso é um grande problema para vocês nesse momento. Existe uma tendência bastante forte de uma vitimização acontecendo, e isso vai acabar minando a tua própria energia. Então tomem muito cuidado com isso, ok? Não permitam que esses sentimentos fiquem aí no campo de vocês, ok? Da onde vem essa situação e para onde? Qual é a tendência de para onde ela está caminhando? O diabo. A coisa foi feia. O que mais? Rainha de espadas. Ok. E o 7 de copas. Então, gente, o golpe foi baixo mesmo, mas ele foi muito premeditado, tá? Ele foi muito bem orquestrado. Não foi algo assim
aconteceu, a chance se deu e vou aproveitar. Não, ele foi muito bem arquitetado aqui, tá? Foi feita uma manipulação bastante importante e a tendência dessa situação é que tu acabe te perdendo um pouco nessa energia, tá? Eu sinto aqui que isso de forma geral te afetou bastante, tu deixou-se afetar. E aqui a tendência é que tu se perca um pouco em relação a o que eu faço a partir de agora. É como se tu tivesse perdido o rumo da própria vida, sabe? A sensação que eu tenho é essa. Só que aqui, Sagitário, vocês precisam encontrar o próprio caminho de novo, entende? Vamos ver aqui mais profundamente. O que essa situação tá te mostrando? Vamos ver pra gente conseguir sair disso, né? O objetivo aqui é a gente detectar a tendência, mas para que a gente possa olhar para a situação de uma nova forma e conseguir traçar estratégias para melhorar isso, né? O que essa situação te mostra? 10 de paus. Ela é bastante exaustiva para ti, tu já fez muito mais do que tu deveria, tu já chegou no teu limite, tá? Que é bem importante isso, é isso que eu tô falando. Vocês estão vivendo uma situação no limite, vocês já estão beirando o desânimo mesmo, sabe? Porque a coisa foi bem pesada aí pro lado de vocês, então vocês já estão ali no desânimo mesmo, na falta de, até talvez de esperança, sabe? Então a situação tá te mostrando que tu realmente está sobrecarregado neste momento, tá? Qual é o teu ponto forte aqui? Vamos começar a olhar para aquilo que a gente pode movimentar, né? É onde a gente tem domínio da situação. O passado, ele já aconteceu. Como é que a gente pode agora trabalhar o que a gente tem de melhor, tá? Qual é o ponto forte aqui de Sagitário? 10 de copas. Olha aí, vocês têm um potencial em relação aos sentimentos de vocês têm um alicerce muito forte. Se essa situação aconteceu numa questão de trabalho, aqui o ponto forte de vocês, né, o teu ponto forte nesse momento é justamente a tua família. É os teus laços de relacionamento, de pessoas que tu realmente pode confiar. É aquilo que tu construiu ao longo do tempo. É aquele local que tu sabe que tu pode ser tu mesmo. Que tu pode abrir os teus problemas sem ser julgado, sem ser julgada, entende? Então o teu ponto forte é justamente esse local onde tu tem essa segurança emocional nesse momento. Isso pode ser num âmbito mais amplo, a tua família, pode ser uma pessoa que represente isso, entende? Pode ser um local. Então aqui o teu ponto forte é justamente isso aonde tu pode ser quem tu é de verdade, aonde tu pode abrir os teus problemas, aonde tu tem segurança, onde tu pode ser vulnerável, entende? Use isso. É importante nesse momento, entende? Não tenta ficar pegando tudo pra ti, guardando todo esse sentimento difícil de lidar sozinho, entende? Busque ajuda, vá para esse local de segurança, né? Converse com essas pessoas, essa pessoa, enfim, que tu se sente seguro e troque, sabe? Divida esse fardo com alguém. O que tu pensa sobre essa situação toda? 8 de paus, que foi muita coisa pra ti. Realmente, o fardo foi grande, tá? Foi pesado, foi complicadíssimo de lidar. Só que aqui, de certa forma, a culpa também foi um pouco tua de permitir que isso acontecesse nessa intensidade e estar permitindo que isso esteja te afetando por tanto tempo, entende? Agora, momento chineladinho aqui. Aqui eu sinto que o 8 de paus, ele é essa intensidade de emoções, né? Tu enxerga muito tudo isso como algo pesado demais, forte demais, destrutivo demais e que tu não soube lidar. Ok,
está correto isso, faz total sentido. Mas também, às vezes, quando a gente não dá tanta bola para os fatos e simplesmente, ok, aconteceu tal situação, mas eu vou lidar da melhor maneira possível e vida que segue, às vezes é um pouco da nossa responsabilidade também de permitir que as coisas nos afetem de uma maneira mais intensa, sabe? Às vezes a gente não tem maturidade suficiente para lidar com certas situações. E aí não é uma questão de ser um erro ou um acerto, entende? É uma questão de realmente uma falta de maturidade. Talvez tu nunca tinha passado por uma situação como essa, e agora tu passou, e foi muito difícil lidar com tudo isso, mas eu posso te dizer que com certeza tu tem muito a aprender com isso. E na próxima, tomara que não aconteça nada semelhante, mas caso aconteça em algum momento da tua vida, tu vai saber lidar de uma outra forma. Com certeza, se tu usar esse momento agora para aprender, para lidar melhor com isso, tu não vai se afetar tanto numa próxima situação, tá? Então aqui, o que tu pensa sobre isso é que o fardo foi pesado demais, e foi mesmo, tá? Aqui aparece realmente como sendo algo bem puxadinho aí, mas de certa forma também foi algo que foi de certa forma permitido por ti, tá? O que Sagitário planeja fazer nesse momento? Quais são os planos de Sagitário? A morte. Se reinventar. É isso. Tá? Se reinventar, dar a volta por cima, ressignificar as coisas. Isso é muito importante, tá? O que vai realmente fazer vocês saírem disso aqui é buscar essa força interior que vocês têm aí, desse local de segurança, e se reinventar mesmo, tá? É um momento de transformação, nada é por acaso. Se isso aconteceu, é porque realmente existe algo maior para vir por cima disso, sabe? O que te impede de realizar o que tu quer? Virou uma carta aqui, Rei de Espadas. Uma falta de planejamento, talvez, né? Aqui é importante que tu foque naquilo que precisa ser focado, organize, seja estratégica em relação ao que tu deseja fazer, tá? Isso tá impedindo que tu realize o que tu precisa, tá? Essa falta de estratégia, essa falta de penso, sabe? Então é planejar mesmo as coisas antes de fazer, não só sair fazendo. Isso é bastante importante nesse momento. O que tu deveria fazer de fato agora? O que Sagitário deve fazer de fato agora? Cavaleiro de Espadas. Se movimentar em relação a essas estratégias, né? Colocar em prática esses pensos, planejar a própria vida, planejar os próximos passos, mas além do planejar é fazer a coisa acontecer, sabe? Movimentar essa energia, criar novas coisas, gerar novas ideias, se permitir abrir esse fluxo criativo, mental, de repente buscar novas áreas de conhecimento, sabe? Às vezes a gente fica muito focado numa coisa só, numa vida só, né? Como é que eu posso explicar, assim, num conjunto de coisas que a gente está acostumado a fazer e de conhecimentos que a gente já está acostumado a ter, e a gente esquece de olhar em volta, né, todas as outras oportunidades que tem. Então aqui essa carta vem trazendo justamente essa necessidade de tu expandir os teus horizontes, né, buscar essas novas fontes de inspiração, de conhecimento, novas literaturas, enfim, de repente cursos, enfim, não sei, tá? Não sei qual é a tua situação exatamente, mas a tua área exatamente de atuação, mas busque por esse conhecimento, movimente essa energia, planeje com maturidade, mas execute com agilidade, ok? Conselho final para Sagitário neste momento. O que Sagitário precisa receber aqui? 4 de copas. Pare de reclamar, pare de chorar pelo leite derramado, pare de olhar só para as coisas que dão errados, saia dessa situação de se colocar nessa posição de vítima, que possivelmente vocês estão aí vivenciando muito nos últimos tempos, e comece a agir. Saia dessa estagnação. O 4 é essa estagnação emocional, né? Vire a página.
A partir desse momento que vocês viram a página, esse sofrimento ele cessa. Vocês saem dessa angústia, né? Vocês buscam novos horizontes, novas oportunidades, novos sentimentos para sentir. E assim, olha que interessante. E assim, vocês se mostram cada vez mais fortes perante a vida, dominando aquilo que domina vocês. Ok, Sagitário. Hoje as chineladas foram várias, né? Mas eu acho que foi necessário nesse momento. Ok? Se essa leitura fez sentido com o teu momento, deixa o teu like, teu comentário aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos novos vídeos e a gente se vê na próxima leitura, ok? Um beijo e até a próxima!